Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula? Hoje eu vou falar sobre o sistema de numeração romano. Por que falar, professora? Porque, gente, além de cair em concurso, essas coisas, essas pequenas coisas, existe também crianças que veem, todo mundo vê, não é verdade? Isso cai em concurso sim, tá? Inclusive para fazer operações. Bom, vamos falar da importância histórica dos números romanos. Por milênios, o Império Romano prevaleceu lá na Europa. Então, o sistema de numeração que estava presente era o sistema de numeração romana, tá? A partir do século XIII, em que o mercantilismo, todos aqueles ensaios que estavam acontecendo na Europa e estavam passando por uma grande transformação, o sistema indo-arábico passou a ter relevância. Então, vamos falar sobre os elementos que pertencem a esse sistema de numeração? Bom, vamos lá. Os elementos que pertencem a esse sistema de numeração são o tracinho, que representa o número 1, o Vzinho, que representa o número 5, o X, que representa o número 10, o L, que representa o número 50, o C, que representa o 100, o D, que representa 500 e o M, que representa 1000. Professora, mas e aí o 2, o 3, o 4, o 6? E agora, não existe? Claro que existe, gente. Existe, só que isso aí vai ser um pouquinho diferente, não é verdade? Existem algumas propriedades que são relevantes, eu vou falar isso para vocês já, vou chegar lá. Combinado? Então, agora, é a partir desses principais elementos, esses símbolos, que formam os outros números, certo? Assim como os números romanos, vamos lembrar uma coisa, vamos fazer uma alusão, vamos comparar. Assim como os números romanos, os números naturais, a gente sabe que os naturais eles podem ser decompostos. Eu quero que vocês lembrem disso. Por quê? Vou colocar em laranja isso aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer laranja no vídeo. Porque a última vez eu coloquei roxinho e apareceu azul. Meio esquisito. Mas não tem problema. Vamos pensar o seguinte. Só quero que vocês gravem essa informação, porque vai ajudar pra caramba pra gente... pra frente. Pra gente pensar pra frente. Ok? Então vamos pensar pra frente e... lembra dessa informação aí, grava na cachola, beleza? Então vamos lá, ó. Eu vou colocar um número aqui, 5.342. É um número natural que nós conhecemos, né? Eles podem ser decompostos de acordo com a sua classe. Eu posso fazer o quê? O que é isso, professora? Eu posso abrir o número, ó, 5.000 mais 300, mais 40, mais 2. Lembra disso, combinado? E agora, eu não vou deixar aqui não, eu quero que você lembre dessa informação, eu vou apagar essa informação e já eu volto pra gente falar das características desses números, combinado? Agora a gente vai falar das características. Então vamos lá. Professora, e como se faz? Eu quero escrever o número 2, o número 3, o número 6, o número 7, o número 60, 70, o 79. Como é que eu faço? Não é verdade? Como é que eu vou pensar nisso? Primeira coisa que vocês vão pensar. Primeiro, que alguns símbolos podem ser repetidos até 3 vezes. Que símbolos são esses? Não são qualquer um. Ó, por isso que eu dei destaque ao I, ao X, ao C e ao M. Vamos gravar assim, ó. Quais são que pode ser repetido até 3 vezes? Ó, Mikshi. Então, se eu quero montar o número, por exemplo, o número 2, são 2 tracinhos. É o 2. Se eu quero escrever o número 3, são 3 tracinhos que representam o número 3.
Se eu quero escrever o número 20, são 2 tracinhos que representam o 20. Assim, se eu quero representar o meu 300, são três letras 6. Letra C que representa o 300. Aqui no tracinho, né, gente? É X, né? Se eu quero representar o 2000, tá aqui, ó. 2000. Professora, mas se eu quero representar 10.000, eu vou chegar lá. Esses podem ser repetidos até 3 vezes. A gente vai colocar um tracinho e eu vou falar na próxima leva, tá bom? Porque minha lousa não é muito grande, então eu teria que escrever até lá embaixo. Então, na próxima leva eu vou falar a outra propriedade, beleza? Então, esses são os elementos que podem ser repetidos até 3 vezes. Lembra aí do mixi, ok? Professora, como é que eu vou lembrar que V é 5? Lembra do five, galera. Faz associação, que ajuda pra caramba, tá? O C é fácil, que é 100. O L, lembra da questão da própria formação do número. Se a gente pensasse como se o número foi formado, na verdade, antigamente, ele era representado, ele era uma letra romana, que é o Ki. E esse Ki parece um K. Então, atualmente, ele é representado por L, ok? É mais fácil para você associar aqui, né, essa relação, enfim, tá aqui, tá bom? L representa, eu faço umas brincadeiras para que eu possa memorizar isso. Essas associações ajudam pra caramba. Bom, uma outra situação é que quando eu tenho um símbolo menor ao lado de um símbolo maior, significa que eu vou subtrair. O que é isso, professora? Então, se eu tenho, por exemplo, o tracinho e o V, eu sei que o tracinho representa o 1 e o V representa o 5. Significa que é 5 menos 1 que dá 4. Ah, entendi! Então, o 4 é representado dessa forma? Sim. Os números que estão ao redor, os números vizinhos, ou pode ser dezenas e pode ser centenas, que estão dos lados vizinhos dos símbolos, que são símbolos importantes, sim. Ou dezenas. Olha, preste atenção nessas informações, tá? Então, se ela é uma dezena, primeiro, que vai do menor para o maior, ele vai subtrair. Ah, então se eu tenho o 10 ao lado do L, que é 50, então é 50 menos 10 que dá 40. Muito bem, muito bem. Se eu tenho o C ao lado do D, é C menos o meu D. Ou desculpa, é o meu D menos o meu C, que dá 400. E se for o C ao lado do M? Lembra que são dezenas vizinhas ou números vizinhos. Lembra disso? Ou seja, o 4 e o 5 vai ser a modificação, vai ser essa associação de letras. O 10, o 9 e o 11 aqui. Quem seriam os vizinhos? Cuidado que isso aqui já tem uma dezena, tá? Seria... Só que a professora, mas isso aqui é uma dezena também? Sim, mas o vizinho a ele não é mais... não é uma dezena, tá? Então, cuidado. O 9 é vizinho, mas não é dezena, ok? Então, lembra que são símbolos vizinhos. Ou seja, aqui o 40 e o 60, aqui o 90 e o 110, aqui o 400 e o 600, certo? Aqui o 900. Tudo bem, gente? Então, pensem nisso, porque vai ser de extrema relevância, ok?
Beleza. Muito bem. Então, vamos lá, ó. O C e o M seria 1000 menos o 100, que dá 900. Tudo bem, gente? Tá vendo que os símbolos do menor para o maior. Agora eu vou dar uma pausada para apagar essas informações, porque depois eu vou precisar de espaço aqui, tudo bem? Fiquem aí, ó. Copiem. Já já eu volto. Agora, meu povo, voltei. Agora, se eu tenho um número maior, ou melhor, um símbolo maior indo para o menor, ou seja, se ele se apresentar da seguinte forma, o V e o tracinho, o V representa 5, o I representa o número 1. O V, eu vou somar, logo isso aqui vai ser igual a 6. Mas, professora, ele pode se, esse I, cuidado, que esse I, ele pode se repetir até 3 vezes. Lembra disso? Lembra? Eu posso colocar o V, o I e o I? Pode. Isso vai representar o número 7. Mas, professora, você acabou de mostrar para mim que o I e o V dá 4. Será que eu posso colocar o I? Vamos botar um sinal de alerta aqui, tá, gente? Que isso aqui a gente sabe que não existe. Pode ser o I e o V para representar o número 2? Porque está indo do menor para o maior. Galera, isso não pode acontecer. Cuidado com isso, tá? Eu tô falando que tem perguntas que isso são alunos que fazem. Então, isso pode acontecer de perguntas como essa. Isso não acontece. Galera, até porque, lembra quais são os símbolos que podem ser repetidos 3 vezes? O mixi, o M, o I, o C e o X. Cuidado com isso, ok? Por isso que eu falei da decomposição lá. A gente vai chegar lá. Guardaram na cachola? A gente vai usar essa informação. Então, um 4, lembrando que é daquela questão anterior, aquela propriedade anterior que nós falamos, pode ser também, se eu tenho o X e um tracinho, representa o número 11. Muito bem. Se eu tenho o número 50, por exemplo, o 50, se eu tenho o X e o L e o X, ele vai representar o 60. Ah, que legal, professor. Olha que legal. Se eu tenho o D e o C, ele vai representar os 600. Se eu colocar mais um C aqui, seria 700. Ok? Se eu colocasse um terceiro C, seria 800, porque ele pode ser repetido 3 vezes. O C pode ser repetido 3 vezes, ok? E é isso aí, galera. Tudo bem até aí? Tudo bem? Muito bem. Nós vamos chegar lá, tá? Outra coisa importante é que não há zero no sistema de numeração romano. Tem outra propriedade que eu vou citar já já, mas para isso eu vou precisar apagar a minha lousa. E aí a gente volta a se falar. Aguarde e confie. Voltemos. Olha lá. Agora, o traço que a gente coloca sobre o símbolo, a gente multiplica isso por 1000. Aí você pode perguntar, professora, quando você chegou na verdade no 1000, você falou que o M pode ser repetido 3 vezes, não é isso? Pois é. A partir do 4000, o 4000, gente, tem que ter muito cuidado. Porque o 4000 a gente já representa assim, ó. O 4. Como é que é o 4? Esse aqui é o 4, né? E se eu quero representar 4000, eu ponho um tracinho. É 4000. Então, até 3000, 3 M's. Do 4 em diante,
4.000 em diante, a gente coloca um tracinho. Se eu quero falar 4 milhões, 2 tracinhos. Ok? Se eu quero falar 10.000, tá aí. Agora, 3.000, cuidado, que 3.000 é M. Cuidado com isso. Certo, galera? É isso aí. Agora eu vou colocar alguns exemplos para que isso fique bem bacana e vocês consigam. Não podemos esquecer que a gente vai ter que decompor aqueles números como se fosse um número natural na nossa cabeça e aí sim a gente vai transcrever isso para um número romano. Vamos lá? Galera, olha como é que vai ficar fácil. Prestem atenção. Olha os exemplos que eu coloquei. 917. Bom, se eu pensasse como se fosse um número natural, é 900 mais 10 mais 7. Lembra? Como é que a gente representa o 900 na forma romana? Como é que a gente representa 900 em romano? Opa! Lembra? Isso! Acertou quem falou C e M. Ok? Como é que a gente representa o 10? Muito bem, acertou quem falou X. E como é que a gente representa o 7? O V. Você viu como é que ficou fácil? Muito mais fácil, né? Quando a gente pensa em abrir o número para que a gente possa escrever na forma romana. Agora vamos lá, 2.342. Como é que é o 2.000? Como é o 300? Opa! Lembra que quais são aqueles elementos que pode se repetir? É o mixti. Tá aqui, ó, 300. Como é que é o 40? Isso, e o 2? 2 tracinhos. Mais fácil, né? Olha que belezinha. Agora, olha isso aqui. 3.696. Como é que é o 3.000? Mas se tivesse, eu já vou colocar um outro exemplo aqui. 5.703. Vamos lá, a gente vai chegar lá, não tem problema não. Como é 3.696? 3 M's. E como é que é o 600? Vamos lembrar que é o D e o C. E o 90, isso, acertou falando que é o X e o C. E o 6? Tá aí. Muito mais fácil, né, gente? Não fica muito mais fácil? Ajuda muito. E como é que é o 5.000? 5.000 é assim. Lembra que a partir do 4 a gente põe o tracinho? Como é o 700? 700 é o meu D, o meu C e o meu C novamente. E como é que é o 3? 1, 2, 3. Está aí, tá? Cuidado que o tracinho não é no número, não é nele inteiro, é só no 5 para dizer que ele é 5.000. E com isso eu encerro a aula de hoje. Foi muito bom poder compartilhar isso com vocês. Hoje não teve musiquinha, mas teve brincadeira. E sempre que eu não trago musiquinha, tem uma brincadeira, umas associações que a gente faz para vocês aprenderem melhor, para vocês gravarem. Um grande beijo no seu coração, uma boa semana. Tchau, tchau. Beijo!